O próximo livro que eu vou contar se chama Diabos, Ogros e Princesas, 4 histórias assustadoras. Foi escrito por Hernani Só. É um livro com 4 contos que parecem um pouco com lendas e muito com contos de fadas. Como diz um famoso ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Nessa história, o autor aumentou um pouco cada história a seu gosto. Na Europa, continente de onde vieram essas histórias, tem várias versões delas. A gente vai conhecer agora uma delas, O Ogro e o Morto, um conto da Itália. Há muito tempo, num reino mais distante do que o relâmpago alcança, um rei tinha um filho meio bobo. Nem professores, nem médicos, nem feiticeiros tinham conseguido que ficasse esperto. Então o rei deu 7.000 moedas de ouro para ele e disse: "Vá conhecer o mundo e as pessoas, Felipe. Pode ser que um pouco de experiência cure a sua patetice." O rapaz equipou um navio e se foi, cheio de esperança. No primeiro porto, viu um caixão com um morto. As pessoas olhavam com pena e atiravam dentro uma moeda de esmola. Felipe quis saber por que faziam isso. "Aqui é assim", disse o marinheiro. "Se o morto deixou dívidas, não será enterrado enquanto não pagar até o último centavo. Pode levar anos, depende das esmolas." "Sério? Então enterrem logo esse coitado. Avise todo mundo que eu pago as dívidas dele." Pagou mesmo. Pagou até mais, porque muita gente que nem conhecia o morto se aproveitou da bondade de Felipe. Moral da história, ele ficou sem um tostão e teve de voltar para casa. O rei se descabelou, deu um sermão no filho e mais 7.000 moedas de ouro. "Vá, Felipe, antes que eu me arrependa. Mas veja se não faz outra burrada desse tipo, entendeu? Como espera herdar o meu reino?" Felipe prometeu a si mesmo que ia pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Mas ia pedir conselhos ao capitão. Mais ainda, ia pedir conselhos ao imediato do navio também. Zarpou naquela mesma noite. Numa ilha onde parou para abastecer, encontrou um navio pirata. Como sempre havia sonhado conhecer piratas, pediu ao capitão para dar uma festa para eles. O capitão não queria nem o imediato, mas Felipe tanto insistiu que os piratas foram trazidos a bordo e comeram, beberam e dançaram. No fim, o chefe dos piratas mostrou o tesouro que tinha escondido num camarote. Uma princesa oriental, linda como as águas. Felipe disse antes de pensar: "Eu quero casar com ela. Pago 7.000 moedas de ouro pelo resgate." O capitão e o imediato foram contra, mas o chefe dos piratas aceitou na hora. Na hora entregou a princesa e na hora levantou âncora. Nem se despediu. O capitão, então, disse para Felipe: "Por que o pirata não pediu resgate para o pai dela? Uma princesa de verdade vale muito mais que 7.000 moedas de ouro. Vale 7 navios transbordando de ouro." "Sou princesa, sim, senhor", a moça disse. "Acontece que os piratas têm medo de meu pai." "E por quê?" "Ora, capitão, ele é um ogro com penas." "Então por que sequestraram você?" "Só descobriram depois. Eu tinha fugido de meu pai. Iam me abandonar nesta ilha." O capitão nunca tinha ouvido falar de um ogro com penas. Achou que a moça não passava de uma trapaceira. Chamou Felipe de um lado. Melhor não casar com essa desconhecida. "Se ela me quer, eu quero. Olhe que o pai dela é um ogro com penas. Pode até ser um ogro com escamas que quero me casar com ela." Como Ana também quis, o capitão casou os dois antes de voltarem para casa. O rei ouviu em silêncio a história de Felipe. Depois fez um gesto para os guardas e não deu a mínima para a gritaria do filho. Os guardas jogaram o casal na rua como se fossem ministros caídos em desgraça. "Puxa", disse a princesa, "seu pai é mais brabinho que o meu." "Como vamos viver, Ana? Eu não sei fazer nada." "Eu sei pintar." "E daí?" "Daí você vende os meus quadros na feira, mas não pode dizer a ninguém que fui eu que pintei. Meu pai vai mandar espiões atrás de mim. Se nos pega, estamos fritos, Felipe." Viveram assim por 7 meses.
Então chegou ao porto um navio com os espiões do ogro com penas. 3 deles foram à feira, viram os quadros e souberam que eram de Ana, porque ninguém pintava como ela. O chefe, um grandalhão com uma cimitarra tão grande e afiava que dava para cortar um cavalo ao meio com apenas um golpe, disse a Filipe: "Lindos quadros, vou comprar todos. São 20 moedas de ouro cada um. Minha mulher disse que não posso vender por menos." "Oh, é ela quem pinta? Tem muito talento." "É ela mesma. Quer dizer, não é ela. Que cabeça minha, é a irmã dela." "O artista não interessa. Interessa a obra", disse o grandalhão cheio de pose. "Eu pago 30. Quero mais 10 quadros." "Oh, vou falar com ela", disse Filipe. Os espiões seguiram Filipe até a casinha deles e naquela mesma noite zarparam levando a princesa, que gritava e esperneava feito louca. Nem se preocuparam com Filipe. Era bobo demais para ser o marido de Ana, foi o que concluiu o grandalhão da cimitarra. Devia ser um empregado que ela usava como disfarce. Se fosse marido, eles teriam de levá-lo acorrentado para o castelo do ogro com penas. Filipe chorou e pensou e chorou, mas não soube o que fazer. Passava os dias no porto olhando o mar com os olhos compridos e suspiros profundos. Então acabou o dinheiro. Filipe foi pedir ajuda ao rei. O rei disse que não tinha mais filho. Filipe voltou ao porto. Um pescador veio falar com ele. "Mas que tristeza é essa, rapaz?" Filipe contou. O pescador coçou o queixo. "Puxa, meu amigo, que sinuca! Mas eu vou ajudar você. Quer ser meu sócio? Daqui para frente dividiremos tudo mesmo, começando pelo meu almoço." Selaram a sociedade comendo peixe frito, pão e azeitonas. Depois foram pescar, mas uma tempestade arrastou o barco deles até uma praia rochosa, onde havia um castelo cheio de torres, 7 vezes maior que todos os que tinham visto. Na frente, havia muitas estacas com caveiras enfiadas nas pontas. "Ai, ai, ai", o pescador disse. Felipe começou a contar as caveiras. Antes de chegar a 5, foram cercados por guardas com as cimitarras desembainhadas e levados à sala do trono. Não tiveram tempo nem de tremer as pernas. A cimitarra é uma espada de lâmina curva, bem mais larga numa das pontas. Imagina agora que o Filipe e o pescador chegaram nessa ilha com esse castelo grande como eles nunca tinham visto. E viram essas estacas com caveiras enfiadas nas pontas. O Filipe e o pescador estavam mesmo ferrados.